Olá pessoal, bem-vindos ao segundo capítulo da minissérie Geoterapia, o Poder Terapêutico da Terra. Hoje vou falar de uma forma mais breve sobre o histórico da geoterapia, para que a gente conheça quais foram as pessoas, culturas e contextos favoráveis ao desenvolvimento da geoterapia para que ela tomasse a forma de como ela é hoje. Então a primeira referência que a gente pode fazer é lá atrás, nos povos primitivos, no período neolítico, onde, por meio da arqueologia, a gente pôde encontrar os primeiros artefatos cerâmicos, que já possibilitaram a gente observar que o homem utilizava o barro num contexto do seu dia a dia. Depois disso, a gente tem vários povos e culturas que faziam referência à utilização da argila ou à utilização da terra como um rito de cura ou um rito de passagem. Nos ritos de cura era comum fazer emplastos de terra virgem, ou de terras de determinados locais, terras de regiões inclusive vulcânicas, para algumas culturas específicas, junto com plantas medicinais, infusões, banhos de vapor. Uma forma de você unir um rito que unia a água, o vapor e a terra é o temazcal, que é a tenda de suor, que ela é utilizada para se conectar com o útero da Mãe Terra. Também havia aquele rito de ser enterrado vivo para superar alguma questão, com uma certa punição, como um aviso de comportamento, ou também como um rito de transição entre uma fase da vida e outra. Existiam vários ritos de passagem. O rito de passagem é algo, inclusive, que foi sendo deixado de lado na nossa cultura mais contemporânea, mas que é muito importante, como a menarca, a primeira menstruação na mulher, e outros ritos, como o jovem que passa a ser homem, que passa a ser adulto. Então a gente precisa recuperar esses ritos na nossa vida, porque os ritos eles nos ajudam a quê? A ter um start de que a gente está em momentos de transição. É quando a gente deixa uma certa história e parte para outra. Então, voltando à geoterapia, depois a gente tem lá, desde a Mesopotâmia, onde foram encontradas as primeiras tabuinhas de argila. A gente tem o Egito, que nos papiros já nos contavam que a argila fez parte de alguns processos de embalsamento, que também a Cleópatra, aquela figura da beleza, uma figura muito difundida aí para falar sobre beleza, sobre a figura da mulher, uma mulher forte, enfim, ela utilizava a argila com a finalidade estética, de cuidado da sua própria beleza. Depois a gente tem na Grécia, o Hipócrates, o pai da medicina, o Aristóteles, o Dioscorides e o Galeno. Esses mais recentes já desenvolveram anotações registrando formas de utilização de algumas terras, de algumas argilas, como a terra sigilata da ilha de Lemnos. Então havia um registro de que ela já era utilizada, então anotaram que ela era de tal lugar, ou seja, já começou a categorizar tipos de argila com finalidades específicas. Essa foi a contribuição dos gregos. Depois a gente tem os romanos, os soldados romanos utilizando elas para se recompor em processos aí após as batalhas. Depois a gente tem, já chegando mais recente, na Idade Média, o Averroá e o Avicena, que eles eram polímatas, ou seja, seres muito sábios que eram versados ou possuíam trabalhos ou trabalhavam no sentido de desenvolvimento de várias áreas, arquitetura, medicina, engenharia, enfim, que eles eram verdadeiros sábios, que nos seus tratados já estava lá exposto a utilização de terra com a finalidade medicinal, da argila. E aí depois, um pouco mais recente, a gente já tem o desenvolvimento da geologia, a partir do Georgius Agricola, que quando a gente tem o desenvolvimento da geologia, um pouco depois, inclusive, o surgimento da mineralogia, que é quando a gente já conseguiu estudar o solo e começar a analisar características do solo, características dos minerais que compõem esse solo, e isso já começou a, inclusive nesse mesmo contexto aí, já tem o desenvolvimento das primeiras farmacopeias. Então você já tem a união de substância, e princípios ativos, já você começa a observar, já havia um estudo, já começa, o início do estudo de categorizar determinados tipos de terra e determinados tipos de substância para o tratamento de saúde. Inclusive, é onde foi difundido a formação de medicamentos com base mineral.
Depois você tiveram alguns movimentos do pensamento, alguns que valorizaram a utilização dos recursos naturais para tratamento de saúde e outros que execravam, assim, que subjugavam e falavam e desconsideravam, negavam absurdamente, como foi o iluminismo e o movimento higienista, onde a argila, a utilização da terra com finalidade medicinal e tantas outras terapêuticas naturais eram, digamos assim, desclassificadas por meio de um pensamento científico, por meio da primazia da razão, onde que era utilizado mais um pensamento racional para a atenção em saúde. Depois, com o movimento naturalista, né, com o naturalismo, você tem assim uma valorização do contato do homem com a natureza. Há inclusive um período romântico nisso, né, onde que a natureza ela é a curadora, que a conexão com a natureza é onde que em conexão com a natureza é onde que a gente consegue reaver as nossas forças, reaver o nosso princípio vital. Inclusive, nos últimos anos, a gente tem valorizado esse pensamento, né? Devido ao quê? Devido aos grandes centros urbanos, né? A poluição, a marginalização, a dificuldade do acesso ao alimento de qualidade, né? Então a gente começa a revalorizar a vida no campo, a vida em conexão com a natureza. E aí na Alemanha, já nos séculos 19 e 20, mais recente, a gente tem a gente tem a formação do movimento mais naturalista, onde a gente começou a formar os primeiros terapeutas naturalistas, que consequentemente deu origem aos naturopatas, que aqui no Brasil deu origem aos naturólogos, tá? Então, a primeira pessoa que vocês precisam lembrar, ou precisam conhecer, é o Sebastian Kneipp, que deu origem ao kneipismo, que é uma referência, tá? Referência de tratamento natural, tratamento integrativo, porque ele era um sacerdote que ele colocou dentro dos seus escritos que o termalismo, né, o banho termal, a utilização de plantas medicinais, os exercícios físicos, assim como a utilização da terra, da argila, né, com finalidade medicinal, e a espiritualidade eram a forma que você tinha de abordar uma pessoa que estava doente. Então aí você já tem uma abordagem integrativa em saúde. Um pouco depois você tem o Julius Stampf e depois vários expoentes aí que foram contribuindo para o surgimento da geoterapia como ela é hoje. Uma figura bem importante foi o Raymond Dextrade, que ele inclusive chegou a ganhar o Nobel da Paz, que ele teve uns problemas de saúde desde a infância, e baseado nos tratamentos do Henry Charles Geoffrey, e esse cara também teve um problema aí com intoxicação com gás, enfim, ele descobriu que além da utilização da argila, os hábitos alimentares e outras abordagens, outros recursos de tratamento naturalistas puderam recuperar e trazer vida, né? O Dextrade pôde recuperar a sua vida e ele foi uma pessoa muito importante no desenvolvimento da saúde numa perspectiva natural. Depois a gente tem um médico alemão, o Max Gerson, criador da terapia de Gerson, que ele difundiu ainda mais as estratégias ou formas de cuidar da saúde com recursos naturais, baseados numa alimentação natural, banho termal também. Então a gente tem aí várias pessoas na Europa, né, que contribuíram para a valorização de um cuidado em saúde que não é só uma substânciazinha que você atende um sintoma ou trata uma patologia. Você tem o quê? Uma abordagem mais integrativa. E a argila, por ela ser um recurso natural, ela vem o que? Ela traz a força da natureza. Inclusive a gente vai ao longo dessa série aprender formas de potencializar ainda mais os efeitos da argila na nossa saúde. Então é isso, quero agradecê-los todos e a gente se vê no próximo capítulo da minissérie da Geoterapia, o Poder Terapêutico da Terra. Só para lembrar, se você ainda não se inscreveu, se você quer compartilhar esse vídeo com alguém, é só se inscrever, e se você quiser estudar a geoterapia no nível mais profundo, é só clicar no link Saiba Mais aqui embaixo. Gratidão, pessoal, curte aí!